Olá, hoje eu gostaria de comentar a recente divulgação do edital para o Exame Nacional de Magistratura, que contempla um item que para nós da Universa é essencial, é um item que justifica nossa própria existência, qual seja acesso à justiça e métodos adequados de solução de conflito. E por que eu digo isso? Porque, topologicamente, quando se fala em acesso à justiça e métodos adequados, já se parte da premissa de que eles são integrados. Não é possível se falar em acesso à justiça no século XXI à margem dos métodos adequados. Em outras palavras, acesso à justiça não equivale tão somente ao acesso ao judiciário. Essa ideia está ultrapassada e é por isso que a Universa se constituiu e se propõe a gerir, implementar, estudar, adaptar os mais diversos métodos adequados para a realidade brasileira. Então eu gostaria de trabalhar um pouquinho hoje, explicar um pouquinho como se deu essa evolução e já apontar aí as principais normas que devem ser examinadas para quem pretende fazer o Exame Nacional de Magistratura, porque ao longo do tempo houve uma evolução muito clara nessa concepção e isso se deu a partir também de um arcabouço normativo. Antigamente se falava-se ali no comecinho do século XXI, final do século XX, em microsistema de métodos adequados. Eu cheguei inclusive a escrever sobre microsistemas. Hoje já se fala em sistema de métodos adequados, com algumas nuances, com algumas características. Por exemplo, esse sistema é um sistema aberto, porque ele pode assimilar os mais diferentes métodos e adaptá-los à realidade brasileira. É um sistema bastante flexível, porque ele frequentemente não deriva da lei, ou ele pode ter um sincretismo. Por exemplo, nós temos um método que não é exatamente regulado no Brasil, chamado MEDIARB. Nós temos lei de arbitragem, temos lei de mediação, ambas possibilitam a MEDIARB, que é uma fusão da mediação com a arbitragem, mas não há uma lei específica para isso, né? Só para isso, digamos. Então é um sistema flexível. É um sistema que é dotado de um grau de expansão possível e de uso de normativas internacionais. Então, por exemplo, a arbitragem, ela tem regulação no mundo inteiro e um dos parâmetros para a arbitragem no mundo é a Convenção de Nova York. Então, é mais comum que você consiga se utilizar de um título derivado da arbitragem no Brasil do que de uma sentença emitida por um juiz no Brasil em outro país, por incrível que pareça. E é um sistema fungível, porque ele permite que se substitua um método pelo outro, ainda que a lei diga que, eventualmente, é um método específico que vai ser usado. Eu já escrevi sobre isso, depois a gente vai divulgar também alguns artigos, alguns livros essenciais para o acompanhamento dessa temática. Mas então esse sistema, ele cada vez mais ganha espaço, cada vez mais gera soluções possíveis, interessantes, como o mundo inteiro vem, o mundo desenvolvido vem seguindo, né? A gente está numa vertente aí que é uma vertente, eu diria, mundial. Bom, sobre o arcabouço normativo, destaca-se 4 normas fundamentais aí. 3 leis ordinárias e uma resolução. A primeira delas é a lei de arbitragem. A lei de arbitragem, ela foi um divisor de águas na concepção de métodos adequados. É a lei 9307 de 96, porque ela realmente, a partir dali, demonstrou ser possível a coexistência de um método adequado, muito usado, muito interessante, que é a arbitragem, em paralelo à jurisdição estatal, em paralelo ao judiciário.
na medida em que na arbitragem se emite uma sentença por alguém que não é juiz, com o mesmo valor jurídico de uma sentença de um juiz. A gente chama isso de título executivo judicial. E ela foi tida como constitucional pelo STF e dali em diante nós tivemos muito mais facilidade e interesse pelo estudo dos métodos adequados no Brasil. Então houve uma evolução muito importante, né? Uma evolução interessantíssima desde então, desde 96, então essa lei foi um marco. Já em 2010, nós tivemos a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos. Então, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu diretrizes para o uso desses métodos e incentivo pelo uso desses métodos, inclusive pelo Judiciário. E essa resolução, ela também é muito interessante porque ela, no seu âmago, concebe a ideia justamente de que acesso à justiça é acesso ao método mais indicado para resolver o conflito. Vai além do Judiciário. Posteriormente, tivemos o advento do Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015, que também congrega, também traz consigo a ideia de sistema multiportas em vários dispositivos. Entre eles destaca-se o artigo 3º, que incentiva também os usos dos métodos adequados, destaca mediação e conciliação, mas menciona a arbitragem e abre um leque de possibilidades de uso dos demais métodos, inclusive o caput do artigo 3º do CPC, do Código de Processo Civil, ele altera um pouquinho a redação do artigo 5º, inciso 35, não é que ele altera a Constituição, mas ele já traz consigo a ideia de que acesso à justiça não é simplesmente acesso ao Poder Judiciário. Então ele muda a locução Poder Judiciário ali, para que a interpretação do texto seja um pouco mais ampla, um pouco mais moderna. E por fim destaca-se a Lei de Mediação também de 2015, a Lei 13.140, que regula minudentemente a mediação, muito bem-vinda, e que fecha essa ideia de normas principais regulando métodos adequados. Então nós temos a Lei de Arbitragem, de 96, Resolução 125 do CNJ, de 2010, CPC, Código de Processo Civil, de 2015, e Lei de Mediação, também de 2015. São as únicas normas que trabalham métodos adequados? Longe disso. A própria Lei de Licitação, recentemente, ela incentiva o uso dos métodos, menciona inclusive o Comitê de Resolução de Disputas, que é um outro método muito interessante também, especialmente para obras públicas, mas eu diria que para os próximos concursos aí, nacionais de magistratura, essas 4 normas devem ser estudadas de maneira detalhada, são inescapáveis, digamos assim. Iremos comentar com mais frequência esse ano os mais diversos métodos, as novidades que estão surgindo nesse mundo multiportas, e estamos à disposição para interlocução também com todos. Um abraço.